ter tristeza, acontece de ter aflições, mas a palavra de Deus também nos fala que pode, ao anoitecer, vir o quê? A tristeza, pode a gente ficar triste, pode acontecer algo de terrível, mas ao amanhecer, vem o quê? A alegria. Isso quer dizer, amado, que você pode ter aflições, você pode ter tristeza, mas a sua vida não vai ser totalmente de tristeza. A sua vida não vai ser sempre o que é de algo que não procede de Deus, mas Deus, Ele vai dar para mim e para você o que? A alegria. Amém? Coloca a mão no teu coração, amados. Feche teus olhos por um momento. Eu vou estar louvando. Aleluia! Se houver, pode estar louvando em nome de Jesus. Que eu não tenho um tema específico aqui, mas Deus colocou no coração que nós vamos navegar no oceano do Espírito nessa noite, e você vai sair daqui cheio do Santo Espírito de Deus, se assim você crê. Amém. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Bruno vai estar tocando aí em nome de Jesus? Amém? Pode tocar o mesmo que você tocou agora há pouco, amado? Em nome de Jesus. Pode ser também, ó. Eu navegarei. Então você vai navegar, amado, no oceano do Espírito nessa noite. Então você coloca todos os problemas, amado, na presença de Deus. Coloca na mão do Senhor. Você vem aqui para receber algo da parte de Deus. E se você crê, você vai levar. Aleluias. Aleluias. Vai. Você. Eu navegarei. Ai. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor vai tentar me acompanhar. Vamos lá? Espírito, em verdade. Não é eu navegarei? Eu navegarei. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Pode de novo? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. De novo. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém? Glórias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais um pouquinho? Glória a Deus! Amém? Aleluia! Espírito, enche a minha vida, enche do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
esteja na tua vida, amado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, amados. E o irmão, ele não fica pegando na pontinha da mão do irmão. Ele pega de verdade na palma da mão do irmão. Ele fala, irmão, seja abençoado, seja transformado pelo Santo Espírito de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome, seja abençoado em nome de Jesus. Oh, glória do Santo nome do Senhor. Pastor William, encontrou algum aí para cantar mais? Não? Amor, canta mais um aí que tem a ver com o Espírito Santo em nome de Jesus. Pode ser navegarei, mano. Nós vamos navegar no Santo Espírito de Deus nessa noite. O Santo Espírito de Deus quer levar eu e você em lugares imagináveis. O Santo Espírito de Deus quer levar eu e você em lugar que você nunca foi. O Espírito Santo de Deus quer capacitar eu e você nessa noite. Então, se você crê, somente glorifique o santo nome do Senhor. Podem sentar em nome de Jesus, amados. Eu navegarei. Aleluia. Vamos louvar então mais um hino, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor pediu para louvar algo que tem a ver com o Espírito Santo. Vamos louvar aquela que valoriza também. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo por traidor, que de teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemido inexprimível. Inexprimível. Aleluia, Senhor. Aí você pode não perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia, Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Jesus Cristo te ama e morreu por você. Aleluia, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, abre a palavra de Deus em nome de Jesus. Lá no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Aleluia. Nós vamos estar navegando hoje no Oceano do Espírito. Então Deus está falando comigo e contigo nessa noite, desde que começou este culto. Ele já começou a falar através dos louvores. Ele começou a falar comigo e contigo através das saudações nessa noite. Ele quer continuar falando comigo e contigo, porque Ele quer fazer algo tremendo na minha vida e na sua. Quem achou, diga amém. Amém. Romanos 8, 26. 8, 26. Aqui fala a intercessão do Espírito. E quem é esse Espírito? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que se encontra aqui neste lugar. É o Espírito Santo de Deus que está aqui, amado, para nos capacitar nessa noite, para nos encher, para nos dar o entendimento da parte de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos
inexprimíveis. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, poder sentar em nome de Jesus. Então, aqui o Senhor está falando o quê? Para mim e para você, que nós não sabemos orar como convém, que nós não sabemos conversar com o nosso Deus, dialogar com o nosso Deus, e muitas vezes não sabemos mesmo. Mas aqui diz que quem que traduz isso aqui para nós e chega até o nosso Deus? O Espírito Santo de Deus. Aqui diz assim, amados, ó, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo traduz o meu diálogo com Deus, o seu diálogo com Deus. Aí você fala, pastor, bispo, eu não estou enxergando Deus, mas você está enxergando a obra de Deus. Tudo que tem aqui, amado, você pode enxergar com teus olhos, foi criado pelo Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Você está respirando, você não sabe de onde está saindo esse ar, esse vento, porque foi Deus que te deu. Você não sabe, pode não saber, mas você está com fôlego de vida nessa noite, e é motivo de eu e você agradecer a Deus. Por quê? Porque é Ele que me dá a mim e a você esse fôlego de vida. Amém? Amém. Então é preciso orar, e com certeza o Espírito Santo de Deus vai ensinar eu e você o quê? Como orar, como falar com Deus. Você não está enxergando Deus aqui de carne e osso, mas pode ter certeza que o Santo Espírito de Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar no meu ser, Ele quer habitar no seu ser. E para que o Espírito Santo de Deus habite no nosso ser, é necessário a gente aprender o quê? Com esse Deus. É necessário a gente pedir a sabedoria que vem do alto. Senhor, eu preciso não da sabedoria humana, mas eu preciso da sabedoria sobrenatural, e essa sabedoria procede de ti. Porque somente assim eu vou estar compreendendo a tua vontade e o teu querer na minha vida e através da minha vida. Amém? Amém. Eu não sei se eu vou deixar você contente nessa noite, se você veio aqui para ouvir outra coisa, mas eu quero falar somente aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração, coloca na minha boca. Se você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus falar contigo, eu tenho certeza que Ele não vai falar, mas Ele já está falando comigo e contigo nessa noite. Aleluia. Amém? Amém. Amados, abre a palavra do nosso Deus, lá no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. O título que eu dei aqui é navegar no oceano do Espírito. Isso quer dizer que nós vamos navegar aqui na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, porque o Senhor vai falar conosco. O Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. O Senhor tem algo para nos ensinar nessa noite. E se você for um bom aluno, você vai sair daqui, meu amado e minha amada, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui com a sabedoria que vem do alto. Amém? Capítulo 4 de Tiago, versículo de número 3. Aliás, eu quero começar a partir do versículo 1. Amém? Amém? Amém. Oh, glória. Aqui diz assim, amados: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde serão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mal. Mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Agora, veja bem, por que o Senhor fala aqui que a gente não recebe? Porque a gente perde o quê? Mal. Perde mal. Então vamos ver uma outra palavra de Deus agora. Mateus capítulo 7, versículo 7.
bastante conhecido dos irmãos também, Mateus, capítulo 7, versículo 7. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos se encontraram? Amém. Amém? Amém. Um dos meus desejos, amados, é colocar na nossa igreja escola dominical. Para que serve a escola dominical? Para que eu saiba manusear a palavra de Deus. Por que a gente tem que manusear a palavra de Deus? Porque isso é ordem do mestre. Ele quer que eu e você manuseie a palavra de Deus e que isso fique impregnado no nosso coração de dia e de noite. Ele quer que nós estejamos meditando de dia e de noite. Como que eu vou meditar na palavra de Deus? Como que eu vou manusear, navegar no oceano do Espírito de Deus, se eu não uso as Sagradas Escrituras? Se eu não peço a Deus a sabedoria que vem do alto, se eu não peço a Deus discernimento da palavra e discernimento de Espírito. Amém? Todos acharam? Amém. Aqui diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui está falando que se a gente pede, Deus ele vai o quê? Nos dá. Mas agora há pouco a gente acabou de ler que quando a gente pede, e muitas vezes Deus não atende, por que Ele não atendeu? Porque nós não soubemos o quê? Pedir. Nós pedimos o quê? Mal. Muita gente, amados, vem na casa de Deus, ele não vem para agradecer a Deus. A palavra de Deus nos dá a entender que nós devemos agradecer a Deus, não só pelas bênçãos que Ele nos dá, não só pelas vitórias que Ele nos concede, mas nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas. Devemos agradecer a Deus pela provação que passamos, devemos agradecer a Deus pelas necessidades que passamos, devemos agradecer a Deus por todas as coisas. E quando eu agradeço a Deus, o que acontece? Deus olha para mim, para você e para meu servo e minha serva, mesmo na dificuldade, mesmo passando pelo vale, ele continua me agradecendo. Então eu quero abundar a vida dele naquilo que eu vejo, que é a sua necessidade. Amém? Amém. Tem gente que vem na igreja, amado, para pedir uma cura, e Deus, Ele pode curar. Tem gente que vem na igreja pedir um emprego, e Deus, Ele pode te dar esse emprego. Tem gente que vem na igreja pedir para Deus que Deus dê a ele um esposo, que Deus dê a ele uma esposa, e Deus pode realizar o desejo do seu coração, porque a palavra do meu Deus diz que Deus, Ele é um Deus que atende o desejo do meu e do seu coração. É verdade. Agora nós precisamos prestar atenção muito no que estamos pedindo para Deus. O que nós estamos pedindo para Deus? Por que muitas vezes você pede para Deus e Deus não te atende? Não porque você não tem a fé. Deus muitas vezes Ele não te atende, porque Ele sabe que aquilo vai tirar você da presença de Deus. Deus muitas vezes não atende você, porque Ele sabe que aquilo que você está pedindo vai ser uma desgraça na sua vida, e talvez da sua família, ou talvez da vida de outros. Então tem que saber pedir a Deus. Um exemplo, eu quero pedir para Deus um emprego. Eu tenho um emprego. Vamos supor que eu ganhe um salário razoável, mas eu quero ganhar muito mais. Eu quero ganhar o dobro. É possível Deus atender esse desejo do meu coração? Sim. É possível. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele atende o desejo do meu e do seu coração. Ainda mais se esse desejo estiver em sintonia com a vontade de Deus. Eu ultimamente trabalho só meio período. E com esse meio período, Deus tem permitido que eu consiga viver.
Não vou falar para os irmãos que sobra dinheiro, porque eu estaria mentindo. Mas Deus tem me dado na medida que eu necessito. Aqui me faz lembrar de uma passagem da Bíblia que Pedro e Jesus estavam devendo imposto. E aí veio os cobradores de imposto, de repente falou: Jesus, mas você que tem pregado a palavra, você tem pregado aquilo que é certo, você também não vai pagar imposto? Eu creio que Jesus falou: sim, eu sou um cidadão e vou pagar imposto, porque é correto, porque eu mesmo falei um dia: dai a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. E essa palavra me faz lembrar também: será que nós estamos dando a Deus o que é de Deus? E quando eu falo isso, Deus coloca na minha boca, isso serve para mim também, amados. Talvez você está falando: eu não vim nessa igreja, eu não vi essa palavra. Então você não veio ouvir a palavra de Deus, porque não é eu que estou falando simplesmente aqui da minha carne, mas é Deus que está falando através da minha boca. Então a gente tem que preocupar muito com o que a gente vai pedir. Se eu pedir um emprego, vamos dizer, vou pedir um emprego para trabalhar o dia todo. Aí não contente só com isso, eu vou pedir para Deus me dar um emprego à noite. A pergunta que eu faço a vocês: se eu trabalho 3 períodos, vai sobrar algum tempo para me dedicar a Deus? Não. Vai sobrar algum tempo para que eu saia evangelizar? Vai sobrar algum tempo para que eu convide alguém para vir na casa do Senhor? Vai sobrar algum tempo para estar meditando na palavra de Deus? Não vai. E se Deus atender esse desejo do meu coração, é a mesma coisa que Deus está dando para mim o quê? Uma arma para que eu possa me ferir, para que eu possa me matar. Sabe por quê? Porque eu vou morrer espiritualmente, porque eu vou largar as coisas de Deus, eu vou dar mais preferência ao quê? As coisas deste mundo. Isso já aconteceu até comigo, de ter 3 períodos, trabalhei 3 períodos, ganhava todo mundo bem. A pergunta é o seguinte: bispo, você trabalhou 3 períodos, ganhava muito bem, tinha 3 carros na garagem, cadê os carros? Cadê o dinheiro guardado? Onde está? Sumiu, desapareceu. Ganhava bem, mas quase não tinha tempo para Jesus. Estava preocupado com as coisas do mundo, as coisas materiais. Para você não conhecer Jesus, conhecia, e como ainda conheço e quero continuar conhecendo. E tem muita gente, amado, que está dentro da casa do Senhor, conhece o Senhor, mas está pedindo mal. Está pedindo mal, algo que vai impedir ele, vai impedir ela de estar na presença do Senhor de fato e de verdade, vai impedir ele e ela de estar o quê? Trabalhando para o Senhor, porque o Senhor colocou eu e você na terra para trabalhar para Ele, não como escravo, mas como pessoas livres, que sentem prazer e alegria de o quê? Trabalhar na seara do Senhor. Tem até aquele hino que ele fala: trabalhar e orar na seara do Senhor. A pergunta é: nós queremos trabalhar na seara do Senhor? Ou nós queremos somente o que a seara pode nos oferecer? A seara, para nos oferecer alguma coisa, é preciso também que a gente plante, porque não tem como colher sem plantar. Será que Deus quer que eu e você façamos alguma coisa para Ele aqui na terra? Pode ter certeza que sim. Ele quer que eu e você estejamos aqui aprendendo e o quê? Passando à frente essa sabedoria que Ele nos deu, que Ele nos dá, esse ensinamento que Ele me dá e que nos dá. O pastor falou aqui agora mesmo de Síria, né, irmão? A Síria é um país pagão, um país que nunca aceitou o Deus vivo e até hoje não aceita. Sabe o que acontece lá na Síria com as pessoas que seguem a Cristo?
que servem a Cristo. Você pode olhar lá na internet, ainda hoje, 2014, estão crucificando pessoas lá, por quê? Porque estão adorando ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Então Deus faz uma pergunta muito séria para mim e para você nessa noite. Você veio aqui somente para pedir? Ou você veio aqui para adorar a Deus? Ou você veio aqui para aprender de Deus? Para ter a sabedoria que vem do alto? Porque eu creio que o Senhor está derramando aqui nessa noite na vida daquele que quer receber, daquele que quer ter a sabedoria de Deus, aquele que quer aprender com o Senhor. O Senhor está derramando sobre a minha vida e sobre a sua. Amém. Então, amado, aquele que estiver em sintonia, em consonância com a vontade de Deus, você pode ter certeza que quando a gente abre a nossa boca, clama ao Senhor e pede a Ele vai nos dar. Ele vai nos dar porque Ele é Pai, porque Ele é Deus amoroso. Amém? Amém. Aqui a palavra de Deus diz também em Filipenses 4, quem achar por gentileza leia, Filipenses 4, 19, aqui diz também o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Ele pode e Ele já está fazendo, se você crê, se você toma posse da bênção, se você quer praticar de fato a palavra de Deus, a vontade de Deus, Ele já está fazendo concretizar na sua vida, já está fazendo acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. É a palavra que eu li. Pode ler para nós, por gentileza? Meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Amém? Então o que Deus faz em nossas vidas? Deus supre o quê? Todas as Todas as nossas necessidades. A pergunta que eu faço a vocês: será que vocês têm alguma necessidade nessa noite? Será que alguém aqui tem alguma necessidade que Deus pode suprir? Lembre da palavra de Deus que está escrito lá. Que está escrito que a gente tem que pedir, e pedir o quê? Da maneira certa, da maneira correta. Se eu vou pedir um emprego, vou pedir um emprego que Deus possa dar esse emprego, mas que não venha impedir o que Deus está trabalhando. Deus está o quê? Fazendo algo da parte de Deus. Se eu vou pedir um esposo, que esse esposo não venha ser um atrapalho na minha vida, que esse esposo não venha me impedir de trabalhar e de fazer a vontade de Deus. Se eu estou pedindo uma esposa também, que essa esposa não venha ser tropeço na minha vida. Se eu tenho uma família que está totalmente desarrumada, eu sei que existe um Deus que pode transformar a minha vida, a minha família. Mas para isso é preciso o quê? Eu creio. Além de crer, é preciso o quê? Eu estar praticando a vontade de Deus. Como que a gente pratica a vontade de Deus? Primeiramente, entregando a nossa vida a Deus, de maneira que eu realmente queira o quê? Se sujeitar a esse Deus. O que é sujeitar a alguma coisa? É se colocar à disposição de Deus, onde Deus ele vai ser o quê? Aquele que está no controle da minha vida. Como já foi falado de barco aqui, já foi falado de barco, Jesus, ele estava no barco, ele continua no meu barco, no seu barco, mas ele só vai estar no controle do meu barco e do seu barco se eu permitir, se você permitir. Aqui nós vemos a palavra de Deus nos dando aqui um exemplo. Ali a tempestade assolava o quê? Um barco. Homens experientes, homem que não sei quanto tempo trabalhava no mar, navegava no mar, talvez 10 anos, talvez 15 anos, então tinha muita prática, mas mesmo com essa prática, estavam a perecer, estavam prestes a morrer, já estavam exaustos, já não aguentavam mais, mas aí lembraram que tinha alguém que podia fazer a diferença nas suas vidas. Tinha alguém dentro do barco, amados.
Esse alguém era Jesus Cristo de Nazaré. E ele continua no meu barco e no seu barco. Você pode ter certeza que os discípulos fizeram a parte deles ali. Mas quando eles viram que não tinha mais jeito para eles, eles não podiam mais fazer nada, existia alguém ali que podia fazer algo tremendo. Você tem lutado com a sua mão, com a força do seu braço. Isso não é errado, você tem que continuar lutando com a força do seu braço, mas você tem que pedir primeiramente o direcionamento de Deus. Pai, me direciona. Pai, esteja na frente. Pai, esteja no controle. Que o Senhor me dê aí força para continuar a caminhar. Que o Senhor me dê força para marchar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me levar. O Senhor vai atravessar o mar comigo. O Senhor vai me colocar lá na praia, e o Senhor vai me dar vitória, porque o Senhor é o meu Deus, o qual eu quero servir, o qual eu quero continuar servindo. Não quero fazer uma troca com o Senhor, mas o meu desejo, a minha vontade, a minha alegria consiste em estar na tua presença, consiste que o Senhor esteja na minha vida e que através da minha vida algo venha acontecer também na vida de outras pessoas. Amém? Amém. Eu falei que nós estaremos navegando aqui no oceano do Espírito. E nós estamos navegando, se você está observando. Aqui me faz lembrar de um endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno, amados, ele certamente nunca tinha visto Jesus, mas tinha ouvido falar de Jesus. Jesus, quando foi para Gadara, ali onde moravam os gadarenos, ele atravessou o quê? O mar. Esse mar estava tranquilo? Não. Esse mar estava furioso. Esse mar tinha ondas. Esse mar tinha ventos. E muitas vezes as ondas acontecem na nossa vida. Muitas vezes o vento sopra contra nós. Mas se a gente desistir, o que acontece? A onda nos encobre. O mar, o vento nos joga dentro do mar. E se a gente não lembrar que tem Jesus em nossa vida, a gente acaba o quê? Afundando, afogando e até mesmo tem vezes morrendo. E Jesus foi ter com os gadarenos, especialmente com aquele homem que morava em casa, bonita, normal que nem nós. Era assim que ele morava? Não. A palavra de Deus diz que Jesus foi, e dá para observar que Jesus foi apenas para salvar uma única alma. Para salvar uma única alma que queria que se prostrar aos pés de Jesus. Ele certamente não conhecia Jesus, mas quando Jesus chegou ali na praia, alguém que conhecia Jesus falou para ele: "Ah lá, Jesus!" E ele não perdeu tempo, nem um segundo. Ele correu, se prostrou diante dos pés do Senhor Jesus. Se prostrou diante de Jesus. E aí, logo que ele se prostrou diante de Jesus, o que aconteceu? Manifestou demônios na vida daquele homem. Como é que era a vida daquele homem antes de se prostrar diante de Jesus? Era uma vida maravilhosa? Não, era uma vida totalmente desgraçada. Era uma vida o qual ele vivia na onde? Nos sepulcros e não dentro da casa com a sua família. Era uma pessoa que vivia nu. E a nudez, pode ter certeza até hoje, se alguém arrancar nossa roupa aqui no meio das pessoas, é uma vergonha tremenda. É uma das maiores humilhações que pode acontecer. Isso aconteceu com Jesus também. Humilharam Jesus. Sabe por que humilharam Jesus? Para que eu e você não sejamos humilhados. Porque Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar lá na cruz do Calvário. Jesus foi ali, na onde criavam porcos, as pessoas são mais interessadas nos bens materiais, no dinheiro. Mas tinha alguém ali que precisava de fato e de verdade de Jesus. Tinha alguém ali que quando ele visse Jesus, ele ia correr, ele não ia perder tempo, ele ia ajoelhar diante do mestre. E eu acredito que aquele homem teve um momento de lucidez, ajoelhou diante de Jesus, e logo manifestou o quê? Uma legião de demônios.
E o que acontece? O que Jesus fez? Jesus expulsou todos aqueles demônios. Depois você pode até meditar mais, porque é muito profundo isso, não vai dar tempo de eu falar para você hoje. Então, o importante é que todo aquele, amado, que se coloca diante de Jesus, todo aquele que tem o coração contrito, todo aquele que abre de fato, de verdade, o seu coração e convida Jesus para entrar em sua vida, ele com certeza nunca mais vai ser igual, porque a palavra do meu Deus mostra de várias situações. E aquele cara que era endemoniado, ele passou a ser um homem que é saudável. Ele depois certamente foi para a sua família. A família ficou até espantada, mas de lá ele já veio vestido, veio bonito, cheiroso, certamente com seu cabelo cortado, alinhado, e estava sentado junto com quem? Com Jesus. Aleluia! Então todo aquele que tem um encontro com Jesus de verdade, ele tem transformação, não só na sua vida, mas na sua família. E você pode observar que aquele homem que vivia lá nos cemitérios, que ia aos desertos, que corrente nem cadeias conseguia prendê-lo, ele ficou totalmente transformado e sentiu até vontade de ir com Jesus para onde Jesus ia. E Jesus falou: não, fique aqui, para que você possa falar para as pessoas o que eu fiz na tua vida. E eu tenho certeza que a partir daquele momento, aquele homem foi um grande missionário, porque ele começou a anunciar Jesus para todas as pessoas. Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem nos permitido conhecer o amor de Deus, conhecer aquilo que procede de Deus. E o Senhor faz uma pergunta para mim e para você: o que nós temos feito com esse conhecimento? Será que nós temos falado do amor de Deus para as pessoas? Ou será que tem pessoas do lado direito, do lado esquerdo, na frente ou atrás de mim, morrendo espiritualmente? Pessoas que estão tendo as vidas ceifadas pelo inimigo. Será que Deus não vai cobrar da minha mão e da sua mão o sangue dessa pessoa? Glória a Deus. Talvez, como eu falei, você não veio aqui para ouvir essa palavra, mas é essa palavra que Deus coloca na minha boca, para que nós estejamos aqui meditando na palavra de Deus. E como eu sempre falo, essa palavra serve para mim também. Amém? Amém. Então, Deus, Ele nos dá com certeza. Então nós vamos aprender a pedir ao Senhor. Então, só para encerrar em nome de Jesus, eu quero ler com você Tiago capítulo 1. Glória a Deus. Quero ler com você Tiago número 1, capítulo 1, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, se eu pedir já com a dúvida no coração, eu não vou receber. Se eu não pedir, saber pedir a Deus, muitas vezes o Senhor não vai me dar. Mas o nosso Deus é um Deus que nos dá. Quando a gente sabe pedir, quando o nosso pedido está em sintonia com a vontade de Deus, quando nós se sujeitamos ao Senhor, quando nós falamos: Senhor, é o Senhor que é o mestre dos mestres. Então é o Senhor que está no controle da minha vida. É o Senhor que está no controle do barco. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. E se você crê, amado, pode ter certeza que você já recebeu. E se você já recebeu da parte de Deus, não esqueça de testemunhar aquilo que você pediu a Deus.
Mas uma coisa eu tenho certeza, você tem uma necessidade, e Deus, Ele pode o quê? Cessar essa necessidade da sua vida, que você receber da parte de Deus. Então abra a tua boca, testemunhe aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Amado grande Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pois o Senhor nos permite navegar, Senhor, navegar, meu Pai, no oceano do Espírito. E o teu Espírito tem muito para nos ensinar. O teu Espírito tem muito para nos dar. O teu Espírito, Pai, tem muito para fazer por nós, para mostrar para nós o caminho que leva à salvação, o caminho que é o caminho reto, meu Pai. Os teus caminhos são retos, Senhor, e só leva à salvação. Que o Senhor continue conosco, papai. E eu creio que as bênçãos do Senhor já foram derramadas sobre as nossas vidas. Eu creio que o milagre já aconteceu neste lugar, já aconteceu em vidas aqui nessa noite. E eu creio, Pai, que eles vão testemunhar, que nós vamos estar testemunhando o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Continue conosco esta semana abençoada, papai, que eu tenho certeza que será. Todo impedimento há de bater em retirada, há de cair por terra, e nós seremos mais do que vencedores, conforme diz a tua palavra, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o teu Filho amado. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca a mão em posição e receba.